Estando aqui no Mar da Galileia, no lago de Tiberíades ou de Genezaré, você pode imaginar, né, aquilo que a Bíblia menciona tantas vezes, andando à beira do Mar da Galileia, Jesus sai, encontra os seus discípulos, a sua ministração tantas vezes exatamente na beira do lago, nesse lugar distante do centro do mundo da época, que era a cidade de Roma. É interessante a gente ler Marcos capítulo 6, verso 45 em diante, onde a Bíblia diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que eles embarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava e onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos. Levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Nós estamos indo para Genezaré, no barco do Mar da Galileia, tendo a oportunidade de ver o que o texto do Evangelho de Marcos nos fala sobre o que aconteceu aqui. À primeira vista, a gente lê a história e parece que a gente já ouviu bastante. Mas o interessante é prestar atenção nos detalhes desse texto, porque, de fato, os discípulos vão entrar no barco no momento inapropriado, momento difícil. Primeiro que está anoitecendo e depois que vai vir uma tempestade. E o texto bíblico não economiza no detalhe, dizendo que Jesus insistiu, Jesus obrigou, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco nessa hora difícil. E esses discípulos então começam a navegar. Nós ouvimos um pouco sobre a questão da tempestade, quando de repente os ventos que vêm do Oriente, por causa de uma conjunção de fatores climáticos, podem de fato causar uma tempestade muito grande. E esses discípulos estão lá e começam a enfrentar um momento de dificuldade muito grande. Quando a gente lê isso, a gente talvez deveria começar a pensar na nossa vida. Porque, por alguma razão, quando algumas coisas não funcionam, dão errado na vida da gente, ou a gente sofre, a gente tem vários caminhos. Um dos caminhos, por exemplo, é tentar imaginar que isso aconteceu por acaso. Porque, afinal de contas, acontece tanta coisa ruim com tantas pessoas. E por que isso tem que ter alguma explicação? Não tem, é assim mesmo. Ou talvez a gente diga que os problemas da nossa vida, a razão disso, é talvez culpa dos nossos pais, ou da criação que a gente teve, ou de alguma coisa que poderia ter sido diferente e alguém é responsável por isso. Um terceiro caminho, talvez mais complicado, que muita gente carrega na sua vida, é uma espécie de sentimento de culpa muito grande, dizendo, tá vendo? Minha vida tá assim porque eu fiz burrada. Eu cometi o erro. Eu fui pro caminho errado. E há um sentimento, uma nuvem escura no ar, assim, que eu agora vou passar o resto da vida colhendo a burrada que eu fiz. O interessante é que o sofrimento dos discípulos não é causado por nenhuma dessas coisas, nem é causado pelo diabo, mas é causado por Jesus. Jesus é que obriga eles a entrar no barco. Jesus é que manda eles para o meio da tempestade. Jesus é que os faz sofrer.
Será que a gente já parou para pensar na possibilidade que alguma coisa que acontece ou que tenha acontecido na nossa vida, que a gente não tem condição de entender, tenha sido causado pelo próprio Deus? E Jesus então faz isso. E é interessante, ele sabia de tudo que ia acontecer, mas ele fica de propósito lá do outro lado, deixando os discípulos enfrentarem a tempestade. E esses discípulos lutam, remam, não conseguem nada. As forças vão acabando, eles estão muito cansados, eles passaram o dia trabalhando de uma maneira que eles nem queriam fazer assim. E quando eles estão entre as 3 e 6 horas da manhã, a noite toda remando em dificuldade, nessa hora Jesus resolve se apresentar. E é interessante porque Jesus vem chegando e fica imaginando aqueles homens acostumados à pesca, homens fortes, neste momento de tanta dificuldade e sofrimento, já com as forças acabando. Jesus vem chegando e desesperados eles gritam: socorro, um fantasma. O que é interessante é que, por que será que Deus faz a gente sofrer? Por que Deus provoca circunstâncias negativas na nossa vida? Talvez, a primeira razão, é que a gente vai construindo muralhas em torno de nós mesmos, vai se tornando uma pessoa pior, vai se tornando uma pessoa egocêntrica, vai se tornando uma pessoa que é refém de si mesmo. E infelizmente, a única maneira de Deus acordar a gente do nosso maldito sono egocêntrico é permitir que uma circunstância divina coloque a gente de volta onde a gente precisa estar. Por incrível que pareça, a sua dor vem do seu amor. E talvez, se Jesus tivesse feito um milagre extraordinário, que a gente vai encontrar no texto paralelo, quando ele manda o mar e o vento ficarem quietos e eles obedecem, e os discípulos nessa hora dizem: quem é que dá ordem ao mar e ele obedece? Se Jesus fizesse isso no outro momento, os discípulos falaram: Senhor, que legal, faz de novo, deixa a gente ver como é que é isso mesmo. A gente não está preparado para ver milagre de Deus. Nosso coração é tão desesperadamente duro que a gente não entende nada. Mas tem um momento que a gente consegue entender. Só quando a tempestade machuca e a gente chega no ponto certo, é que a gente está pronto para descobrir que Jesus é divino, que Jesus é diferente. De outra maneira, a gente jamais reagiria da maneira correta, porque a gente não teria a sensibilidade. E nesse momento eu acho tão bonito e especial que Jesus deixa eles chegarem no limite. Aí ele diz: tenham calma, fiquem tranquilos. E ele entra no barco para estar com eles. E aí eles vão terminar a viagem. E a gente vai entender o que está acontecendo. Quando eles chegam do outro lado, o texto ainda vai dizer que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? O problema é que a gente gasta a vida de uma maneira absurda, voltado para futilidades, voltado para interesses egocêntricos, enquanto o mundo agoniza de dor. Os discípulos de Jesus, fazia pouco tempo, quando a multidão estava desesperada, eles falaram para Jesus: manda a multidão embora. O que a gente quer na vida? Mandar a multidão embora, se livrar dos problemas, buscar conforto próprio, interesse particular, pessoal. Por isso que Deus precisa mandar a gente para o meio da tempestade. Quando eles foram insensíveis, Jesus mostrou o que Deus faz com 5 pães e 2 peixes. O que Deus faz com pouca coisa que é colocada nas mãos dele. É interessante, isso é impressionante, porque Jesus é completamente humano. Depois de alimentar a multidão, tanta gente faminta, de cuidar pastoralmente dos discípulos, chega do outro lado, ele viu o povo desesperado, gente sofrendo, gente doente,
Era hora de Jesus dizer, não, peraí, deixa eu descansar 5 minutos aqui. E ele vê o pessoal, todo mundo vai atrás dele, todos os que nele tocavam eram curados. Nós vivemos num mundo onde a maior parte do dinheiro ilegal, bilionário que corre é tráfico de droga, de arma e de gente. Hoje de manhãzinha eu li a história da libertação de um homem que está 22 anos escravos num barco no Sudeste Asiático. E a gente está preocupado porque a nossa roupa não está muito legal. A gente precisa de um carro melhor. A gente precisa de uma vida mais tranquila. A gente precisa, não sei de quê. Que Deus abençoe a nossa vida, Deus nos ajude a gente entender a inutilidade de muitas das nossas opções, da futilidade, talvez de grande parte da nossa vida. E que Deus, que já mexeu com o coração de muita gente aqui, nesse dia volte a mexer, para que a gente entenda que a vida só faz sentido quando a gente faz duas coisas. A gente adora a Deus e serve a quem Deus ama, proclamando a palavra e levando o amor de Deus a todo mundo. Vamos abaixar a cabeça, vamos em oração, falar com Deus, abrir o seu coração para Ele, e depois nós vamos ter um momento de música e de adoração aqui.